confiamos no Senhor, Pai. Confiamos na Sua palavra, confiamos nas Tuas instruções, confiamos na voz do Teu Espírito em nós. Pai, que nessa manhã nossa sensibilidade no homem interior esteja apurada, Senhor, para ouvir a Sua voz, ouvir as Suas instruções. Que o Senhor nos guie, Senhor, nos guie, Pai, em luz, através da Sua palavra, no caminho correto, no caminho perfeito, que é o caminho da Sua vontade, Senhor. Entregamos a nossa vida ao Senhor, nos consagramos ao Senhor, que se cumpra em nós a Sua perfeita vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Bom dia, querido, graça e paz, você pode sentar. Que alegria ter você aqui nessa manhã. Obrigada, louvor. Como é bom estarmos juntos em comunhão, ouvir a palavra de Deus. Amém? Quem aqui quer ser uma bênção em qualquer lugar? Amém? Quem aqui quer ser uma bênção na igreja local? Esse tema é maravilhoso e tem muitas coisas para a gente compartilhar. E além dos livros, né, que foram indicados, hoje eu vou estar usando algumas coisas dos livros que foram indicados. Eu também queria indicar esse aqui. Relacionamentos importam. E você pode adquirir lá no Verbo Shop. E ele tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar hoje. Amém? Então, meu nome é Clícia, eu sou casada com o Renato. Tem 15 anos que eu estou em Campina Grande. Você percebeu que eu não sou paraibana? Dá para perceber pelo sotaque, né? Eu sou de Uberlândia e há uns anos atrás, em 2002, eu conheci a palavra da fé através do Renato. E depois que a gente se casou, a gente começou a fazer algumas reuniões na nossa casa e ali nasceu o Verbo da Vida de Uberlândia. Então, as reuniões começaram no começo no nosso apartamento, depois nós mudamos para uma casa, fazíamos ali na garagem. No sábado, a gente fazia os cultos no domingo, e no sábado nós reuníamos o pessoal da igreja que estavam com a gente, e a gente fazia um lanche, assistia um filme, jogava um jogo ali, tinha um tempo de comunhão, era muito bom. E então a igreja foi crescendo, o pastor Rosilon foi para Uberlândia, e ele assumiu aquele grupo. Nós nos mudamos para um prédio, e a igreja floresceu, e hoje nós temos 3 igrejas lá, temos o Rema, maravilhoso. Quando nós estávamos lá, ainda não tinha Rema, e por isso que nós viemos para Campina Grande. Então, caso você esteja aqui, não sei se você já ouviu falar do Rema, o Rema é uma escola maravilhosa, que vai ensinar você a caminhar segundo a palavra de Deus. É uma escola tão prática que você vai ouvir e você já vai praticar aquilo que foi ensinado. Então, as matrículas estão abertas. Nós temos a primeira matéria que vai começar agora segunda-feira, e eu estimulo você a participar. Se você ainda não fez o Rema, vem assistir a aula, você vai se apaixonar e você vai querer fazer até o fim. Amém? Então, queridos, aconteceu uma coisa interessante lá em Uberlândia. Quando a gente tinha esse grupo, maravilhoso você servir no começo. Se você já participou de começo de igreja, Simon, domingo passado, falou sobre um ministro fazer várias coisas ao mesmo tempo. E quando a igreja é pequena, é mais ou menos assim. Você prega, você ora, você segura, né? Então, é assim que funciona. Então, um grupo pequeno, todo mundo aprendendo, crescendo juntos. E uma pessoa que estava com a gente lá desde o começo, quando a gente mudou para o prédio, ela veio falar comigo meio entristecida. E ela falou assim: Clícia, eu estava conversando com a minha sogra, e ela falou assim: você vai ver, a partir de agora, a Clícia não vai mais te dar tanta atenção. O Renato e a Clícia não vão mais estar com vocês tanto tempo. Aquele tempo de comunhão que vocês tinham, você vai ver aquilo ali, ó, agora que mudou para o prédio, agora a igreja vai crescer, vai chegar um monte de gente. E ela trouxe isso, como se tivesse sido assim, uma seta no coração dela, que tivesse contaminado. E ela ficou entristecida com esse pensamento.
E aí, gente, o que eu falei com ela, né? Eu falei para ela que existem várias fases. E ela tinha vivido com a gente uma fase da igreja. E que agora era um momento dela ser uma multiplicadora daquilo que a gente tinha vivenciado. Se ela tinha gostado tanto de estar com a gente na nossa casa, tendo comunhão, que a partir de agora ela recebesse as pessoas novas que estavam chegando. Que a partir de agora ela estabelecesse e gerasse novos relacionamentos. Que a partir de agora fosse ela, essa pessoa, que tomasse a iniciativa para abraçar as pessoas, os novos, os antigos, que ela fosse uma multiplicadora do amor da igreja local. E sabe, queridos, eu não sei em que posição você está, mas existem coisas que nós precisamos fazer e construir como igreja local. Tem coisas que nós precisamos caminhar e ser a imagem de Deus para as pessoas. Existem caminhos, atitudes que nós vamos fazer e que nós vamos representar ao Senhor. Em Atos, nós lemos a respeito do começo da igreja. E é interessante que, quando a Bíblia vai relatando a respeito do crescimento, a Bíblia fala de um grande mover do Espírito, sobre muitas pessoas se convertendo. Mas a Bíblia fala, em Atos no capítulo 4, aliás, em Atos no capítulo 2, verso 44, a Bíblia diz que todos creram e estavam juntos, e tinham tudo em comum. Quando nós lemos a respeito do crescimento da igreja em Atos, você vai ver muitas coisas que estão relacionadas à unidade. Diga assim, unidade. Quer dizer que unidade, estar junto, promover o relacionamento, ele é algo que vai favorecer o crescimento. Eu gosto de pensar que uma pessoa, quando ela chega na igreja, talvez hoje nós temos algum visitante aqui, hoje à noite, talvez nós temos vários visitantes. Por que você acha que uma pessoa fica na igreja? Você já parou para pensar? Talvez você está aqui, você já fez o rema, talvez você já fez escola de ministros ou de missões. Você talvez já está crescida, amadurecida, experimentado na palavra. Mas uma pessoa que não conhece o verbo da vida, que não conhece a nossa igreja, por que essa pessoa vai ficar? Porque alguém escolhe congregar num lugar. É por causa da palavra, da doutrina? Se for alguém que não tem conhecimento da doutrina, se for alguém que não conheça a palavra, alguém que vai nascer de novo hoje, você acha que ele escolhe ficar numa igreja por causa do poder, do ensino daquele lugar? Você acha que ele tem discernimento para falar, isso aqui, a Bíblia realmente fala sobre isso. Aqui o pessoal prega o que a Bíblia fala. Você acha que as pessoas têm maturidade quando elas chegam na igreja para ter esse tipo de discernimento, em termos de conhecimento? O que você acha, sim ou não? Não. Por que as pessoas decidem ficar na igreja? Por que as pessoas decidem congregar? Sabe por quê? Porque elas formam vínculos e elas são amadas. Quando eu me sinto acolhido, quando eu me sinto amado, quando eu vejo aqui é o cristianismo, porque ser cristão é uma identidade. Quando você vira para alguém e fala assim, o que você é? E você fala, eu sou cristão, é a sua identidade. Isso significa o quê, ser cristão? Quem você é? Ser cristão é ser discípulo de Cristo. E quem Cristo era, o que Ele fez, o que Ele construiu. O ser cristão é representar Jesus aqui. É aquela coisa assim, quando a pessoa vê você falar, só pode ser cristão. Por quê? Porque você é generoso, porque você é receptivo, porque você é acolhedor, porque você é amoroso. Porque nós representamos a Cristo e revelamos o caráter de Deus através do nosso comportamento.
As pessoas não vão saber que eu sou cristã só por algo que eu tenho por dentro, não, é por algo que eu expresso. Esse é o cristianismo. Então a igreja, ela crescia, e a Bíblia fala sobre tudo em comum. E a Bíblia fala sobre um povo generoso. Então, queridos, quando eu penso assim, como é que eu posso ser uma bênção na minha igreja? Eu falo para você, para que nós possamos ter bons relacionamentos e relacionamentos verdadeiros, nós temos que ser generosos. Sabe o que é ser generoso? Em Atos, a generosidade falava sobre o compartilhar. Tudo que é meu é seu. Hoje, você pode e deve ser generoso. Você precisa perceber. Você precisa estar conectado. Nós temos que estar sensíveis à necessidade do outro. Porque quando alguém chega, talvez a minha generosidade, o amor de Deus vai ser manifestado em um abraço. E naquele, que bom que você veio hoje. A nossa generosidade, ela pode ser manifestada por uma mensagem, por uma ligação, por uma feira, uma caixa de leite, uma oferta, mas também pela manifestação do amor. E a Bíblia fala, em Atos no capítulo 4, a respeito dessa manifestação da generosidade. E quando a Bíblia vai falando sobre o ter tudo em comum, sobre o compartilhar, a Bíblia fala sobre Barnabé. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, só para você ver o que Barnabé fez. Lá em Atos, no capítulo 4, no verso 36. Minha Bíblia não está acordada, não, peraí. Atos 4, nós lemos assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. É interessante porque a Bíblia, ela fala sobre as pessoas dividirem, sobre as pessoas venderem as suas coisas, mas a primeira vez que a Bíblia fala de alguém, ela fala sobre Barnabé. Depois a Bíblia também fala, lá em Atos no capítulo 11, fala a respeito de uma característica de Barnabé. Fala que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E por causa dessas suas características, muitas pessoas se uniram ao Senhor. Olha que coisa interessante. Pessoas se achegando a Cristo. Pessoas desejando a Cristo, desejando aprender a palavra, por causa das características, por causa do comportamento, por causa da forma de Barnabé ser e expressar quem Deus era. Um homem bom, de bom coração, cheio do Espírito Santo e de fé. E por isso, muitas pessoas se uniram ao Senhor. Olha como é importante nós entendermos quem nós somos e sabermos expressar o amor de Deus através da nossa vida, através das nossas atitudes. Em Atos, gente, a Bíblia continua falando a respeito do crescimento da igreja e falando um pouco mais sobre Barnabé. Barnabé tem uma história bem interessante e a Bíblia fala a respeito de Saulo, que depois nós chamaremos de Paulo. Então, Saulo, quando ele se converte, pode ser que você conheça a história de Paulo. Paulo, ele era um perseguidor oficial da igreja. Ele liderava perseguições, e não era de qualquer jeito não, viu gente? Ele entrava nas casas, tirava homens e mulheres e lançava na prisão. Paulo, gente, ou Saulo, ele era tão crente que isso era o correto, perseguir os cristãos, que a Bíblia fala a respeito do apedrejamento de Estevão, e a Bíblia conta como é que aconteceu o seu apedrejamento. A Bíblia diz que as pessoas arrancaram a roupa de Estevão, enquanto ele estava sendo apedrejado, e jogaram aos pés de Saulo.
Saulo estava ali no apedrejamento de Estevão. Ele liderava, ele era participante. Ele era um homem temido pelos cristãos, porque eles sabiam que eles poderiam sofrer grande dano se Saulo estivesse por perto. E o que acontece? Saulo tem um encontro com o Senhor, Saulo se converte, mas e aí? Um perseguidor se converteu, uma pessoa que, se você soubesse que ele estava por perto, talvez você saísse correndo, procurasse um abrigo, um esconderijo. Aí Saulo se converte, e aí? Como é que Saulo vai conseguir ser introduzido no meio da igreja? Como é que Saulo vai ser acolhido? Uma pessoa temida, uma pessoa que fazia algo ruim, uma pessoa que os outros sabiam as histórias de Paulo ou Saulo. Agora Saulo se converte e é a hora dele ser introduzido na igreja local. Como é que foi esse acolhimento? O que você acha? A Bíblia diz que as pessoas, quando sabiam que ele tinha tido um encontro com Jesus, né? A Bíblia fala o primeiro, Ananias não queria ir lá de jeito nenhum. Ele recebendo a instrução de forma clara, meu Deus, eu não quero ir lá não, eu sei quem é Saulo. As pessoas sabiam, elas não queriam estar perto, elas não queriam acolher. E eu pergunto para você, igreja, nós estamos preparados para acolher pessoas que são contra os cristãos? Pessoas que fazem coisas que eu e você talvez olhamos e falamos, meu Deus, isso aqui é muito grave. Será que a igreja está pronta para receber o pecador? Aquele que está arrependido, com o coração convertido? Será que nós estamos prontos para abrir a nossa mente, para amar verdadeiramente aquela pessoa? Como é que eu e você nos comportamos se a gente sabe que uma pessoa... Saulo era um perseguidor, mas qual será o tipo de pecado que você hoje considera como algo que você repudia? E como é que nós temos nos posicionado em relação a isso? Que tipo de acolhimento a igreja tem feito ao perdido? Aquele que está arrependido, aquele que quer conhecer ao Senhor. Uma coisa, querida, é você olhar, bom demais, se converteu, beleza, né? Aquela coisa distante, mas e sobre introduzir? E sobre envolver? E sobre acolher? Sabe o que é acolher, querida? Acolher não é só paz. Acolher é envolver, engajar, fazer com que aquela pessoa se sinta amada, acolhida, mas que ela comece a se envolver. Você sabe que a pessoa que entra na igreja, que chega na igreja, ela precisa estar envolvida em alguma coisa. Ela precisa se sentir útil, parte do propósito. Se ela fica muitos meses só sentada, ela não vai produzir. E aquilo não vai motivá-la para permanecer firme no Senhor. Você deve ter as suas próprias experiências, como é fundamental que a gente se envolva na obra do Senhor, que a gente se envolva nos departamentos, que a gente se envolva nos eventos, que a gente se envolva naquilo que precisa ser feito. Isso é essencial para a nossa permanência. Eu me lembro da minha conversão e ter amizade e me envolver nos departamentos foi o que me manteve firme ali. Foi porque eu construí novas amizades, novos relacionamentos. Então, será que nós estamos preparados? E como é que foi esse acolhimento de Saulo? Então, a Bíblia falando sobre Saulo, para você ter uma noção, Saulo se converteu. E a Bíblia diz que logo em seguida, ele já começou a pregar. Começou a pregar Jesus. E ele ali, olha, não tinha um departamento não. Ele estava pregando na rua, pregando nas sinagogas, ele estava pregando para os judeus. Ele estava entrando nos lugares e pregando aquilo que ele sabia, aquilo que ele estava sendo inspirado para fazer. Só que as pessoas continuavam com medo dele. Só que os judeus começaram a perseguir. E ele precisou fugir de Damasco, onde ele estava, e ir para Jerusalém. Jerusalém era a sede, né? E ele chegou lá, o que aconteceu? Grande acolhimento. As pessoas, uau, aquele que era perseguido. Não, as pessoas estavam com medo de Saulo. Não queriam, estou querendo ele aqui perto de mim, não. Mas será que isso é verdadeiro? E quem foi que fez o acolhimento? Quem foi que abraçou, acolheu? Quem foi que propagou aquilo que tinha acontecido na vida de Saulo? Barnabé. Eu acho interessante como Barnabé fez.
Vamos abrir lá em Atos, no capítulo 9. No verso 26. A Bíblia diz: tendo chegado a Jerusalém, Saulo, Desculpa. Procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-os aos apóstolos e contou-lhes como ele vira ao Senhor no caminho, o que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Eu quero te perguntar, será que nós estamos dispostos a levar o bom testemunho de alguém? A contar o que aconteceu na vida daquela pessoa? A realmente representar aquela pessoa? A falar para os outros o que Jesus fez na vida dela? Não, porque aqui Barnabé, ele não está falando assim, Saulo era perseguidor, era isso. Não, a Bíblia nem fala que ele estava falando sobre isso. Aqui fala que ele deu testemunho do que aconteceu, do novo nascimento. Ele estava falando, sabe o que aconteceu com Saulo? Vocês vão vai se arrepiar, hein? Presta atenção. Saulo viu o Senhor. Saulo viu o Senhor. Ele viu o Senhor no caminho. E este lhe falara. Ele não só viu, não. Jesus falou com ele. Foi incrível. E lá em Damasco, depois que tudo isso aconteceu, ele já começou a pregar ousadamente sobre o nome do Senhor. Acolher na igreja, representar a Cristo, é também falar bem dos irmãos. É considerar aquilo como verdadeiramente importante. Quando alguém nasce de novo, é menino na fé. É claro que ele pode fazer algumas coisas que você talvez não concordaria, porque talvez você tenha muitos anos de crente e é um cara maduro e experimentado. Meninos na fé fazem coisas de menino, como bem diz aquele livro maravilhoso, Crescendo Espiritualmente. Meninice, tagarelice, fala demais, é intenso demais, às vezes lê aquilo que não podia ler. Pode acontecer, mas quem é você para introduzir, acompanhar e apresentar? Barnabé não apresentou para a comunidade só, não. Barnabé apresentou para a liderança. Será que eu e você estamos agindo dessa forma em relação ao outro? Ele apresentou para quem era importante. Você entende? Ele representou, ele levou para as pessoas que poderiam acalmar aquela situação. Ele levou para os apóstolos que eles poderiam acalmar toda a igreja. Calma, gente, é verdade, vamos ensinar a palavra aqui para Saulo. Eu e você precisamos agir dessa forma em relação aos novos, em relação àqueles que estão chegando, em relação àqueles que ainda estão deslocados, em relação àqueles que ainda não fizeram amizade. Nós precisamos agir em relação a essas pessoas como Barnabé. Barnabé levou o bom testemunho, reconheceu o talento de Saulo. Saulo já está pregando. Reconheceu que ele era ousado, intenso. Da mesma forma que ele era intenso para aquele outro lado, agora ele é intenso para o Senhor. Ele falou dos talentos, falou das habilidades, falou das virtudes de Saulo. Eu e você precisamos carregar isso dentro de nós, que nós temos que falar bem uns dos outros. Nós precisamos levar o bom testemunho uns dos outros. Sabe quem é fulano? Fulano já fez isso, fulano fez aquilo. Você não sabe, fulano é talentosíssimo nisso e naquilo também. Talvez você, como eu disse, talvez a pessoa em meninice faz uma coisa ou faz outra, que precisa ser alinhada e amadurecido. Mas eu e você somos aquelas pessoas que vamos levantar, que vamos impulsionar. E Barnabé foi essa pessoa. E para você ter noção, como Barnabé realmente acreditou em Saulo, a Bíblia diz que por causa do apedrejamento de Estevão, muitos cristãos fugiram. E eles fugiram e foram pregar a palavra. E por causa disso, alguns grupos começaram a se formar. Então, os apóstolos souberam e mandaram Barnabé para Antioquia. Quando ele chegou, ele começou a falar, é aquele versículo que eu li para você no início, ele falando sobre Jesus,
dando bom testemunho, por ser um homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo, as pessoas foram se aproximando, ou seja, a igreja foi se formando. O que ele fez? Isso aqui é muito grande, tem muita coisa para fazer. Já sei quem eu vou chamar: Saulo. Companheiro, ajudador. Você sabia que a gente não faz as coisas sozinho? Eu fico pensando, que humildade de Barnabé. Que humildade, sabe por quê? Às vezes, a gente começa a fazer uma coisa e aquilo começa a dar certo. No caso dele, as pessoas começaram a chegar, o negócio está fluindo, está pregando, pessoas se convertendo. E ele dividiu, compartilhou. Sabe por quê? Porque ele entendia a grandiosidade. E eu quero chamar a atenção para outra coisa que vai nos fortalecer nos relacionamentos na igreja local: edificar pessoas. Sabe qual é a visão que eu e você temos que ter? A gente tem que olhar as pessoas e enxergar as pessoas cheias de capacidade. Olha, o mundo lá fora já está dizendo que eles não podem, que eles não conseguem, porque o mundo é competitivo. O mundo não quer que as pessoas descubram que elas são cheias de talento, não. Porque é um querendo ser melhor que o outro. E na igreja? Barnabé foi competitivo, sim ou não? Igreja? Barnabé foi competitivo, sim ou não? Não! Ele compartilhou. Ele trouxe Saulo para ser treinado, para trabalhar, para servir junto com ele. Ele acreditou no potencial de Saulo. Eu e você temos que olhar para as pessoas e falar assim: mas esse cara tem muito potencial. Olha, você viu ele, o jeito que ele chegou e alinhou a cadeira? Esse cara vai ser um diácono de primeira. Com certeza, eu vou levar ele lá eu vou levar ele lá no líder dos diáconos para poder falar com ele. Esse cara vai ser bom demais. Você vê a pessoa conversando com o outro, recebendo bem. Não está na escala, não está em nenhum departamento. Esse cara nos conselheiros, vai ser um sucesso. Olha o jeito que ele recebe as pessoas. Olha o jeito que ele se envolve, como ele é amoroso. Olha como ele... Perceber. Às vezes as pessoas não percebem, sabia? Às vezes você vai chegar para a pessoa e falar assim: nossa, você foi tão gentil com aquela pessoa, você recebeu tão bem. E a pessoa vai falar: eu? Às vezes é tão natural, ou às vezes ela não percebe quantos talentos ela tem. Quem é que vai virar para ela e falar assim: você é bom? Aquilo que você fez é especial. Sabia que aquilo que você fez se encaixa nesse serviço aqui na igreja? Sabia que nós temos algo para você aqui, que encaixa para você, que encaixa nisso que você está fazendo? Você é cheio de talentos, você é cheio de potencial. Quem vai falar isso para ela? Diga: eu. Os pastores, gente, eles estão aqui no dia a dia da igreja, eles têm muitas coisas, eles conseguem ver algumas pessoas. Mas eu e você, nós conseguimos ver mais. Porque a gente vê esse ciclo, a gente vê quem está perto, a gente vê quem está chegando. Nós temos um papel importante em levantar pessoas, e mostrar para as pessoas que elas são ricas de talentos, que o Senhor tem um propósito para essas pessoas. Quantas vezes talvez você tenha chegado aqui, ou você tenha acordado um dia e falar assim: eu estou meio desanimado, qual a importância? Qual é o meu propósito? Será que eu tenho mesmo algo para fazer? As pessoas ficam me incentivando: sirva. Será que eu sou essa pessoa? Como é importante quando você entende que você é. Que você tem talentos, que foi o Senhor que colocou em você habilidades. Habilidades, olha, quantas vezes eu oro por mim mesma, eu falo: Senhor, aquilo que naturalmente eu não sou capaz, de forma sobrenatural, eu vou conseguir fazer. Isso é você. Naturalmente, talvez você não se veja, mas quando você começa a fazer, uau! A unção, a graça, a capacitação sobrenatural do Senhor para você fazer coisas que você não se via capaz de fazer. Como é maravilhoso experimentar da graça de Deus para servir. Como é maravilhoso. E você é aquela pessoa que vai despertar as pessoas. Você pode, você é cheio de talentos. Nós como cristãos, nós precisamos entender que dentro do nosso papel,
de reconciliação está levantar, mostrar às pessoas quem eles são em Deus. Diga, eu nasci para edificar pessoas. E continuando na história de Barnabé, tem uma história que é bem conhecida a respeito de João Marcos. Ou João Marcos, né? Apelidado de Marcos. Essa história é muito boa, porque se você fala de relacionamento, fala de Barnabé, e você precisa saber dessa história. Saulo, né, e Barnabé viraram grandes companheiros. Companheiros levantados juntos, não só aqui em Antioquia, mas em outras missões também. E chegou a hora de fazer a primeira viagem missionária. E quando a equipe é levantada, eles chamam também João Marcos. João Marcos, ele era primo de Barnabé. E ali, gente, a Bíblia fala sobre a viagem, os desafios que eles viveram. E vocês sabem, né? As viagens de Paulo eram cheias de perseguições, era tempestade, açoites, apedrejamento. Você sabe que o negócio era... Tinha que ser macho, não era não? Muitos desafios. Tinha que ficar firme, crendo no propósito. Eram viagens muito desafiadoras. E a Bíblia conta que na primeira viagem, João Marcos, que estava acompanhando, no meio da viagem, ele desistiu e foi embora. Bem, a Bíblia não fala sobre as consequências dessa desistência, mas se você está aqui, você sabe como é ruim furar uma escala. Você está contando com aquela pessoa e aquela pessoa não vai. Por isso que nós precisamos ter responsabilidade. Quando nós pensamos em relacionamento, nós pensamos em trabalho em equipe, em unidade, e nós pensamos em responsabilidade. Quando nós nos comprometemos com alguém a respeito de um serviço, nós precisamos manter a nossa palavra. Amém? Então, quando alguém fura a escala, já é uma coisa terrível. Você tem um grupo do louvor, aí a pessoa do teclado não aparece, desiste no meio, vai fazer muita falta. Porque a gente não trabalha sobrando, não, vamos trabalhar com 2 diáconos a mais, porque se um faltar, a gente está coberto. É assim que a gente faz. A gente conta com você, conta com a sua palavra que você empenhou. E João Marcos não cumpriu com a escala, né? Ele foi embora. E uma viagem como essa, com certeza, ele fez muita falta em tudo aquilo que precisava fazer. Quando eles foram fazer a segunda viagem, aí foram separar a equipe de novo, e o que aconteceu? Barnabé falou, ei, vamos chamar, então, João Marcos, né? Vamos chamar. E Saulo falou, o quê? João Marcos, está de brincadeira, né? Não, e a Bíblia diz que eles tiveram desentendimento. Parceiros de ministério, provavelmente companheiros e amigos, dividindo coisas boas e ruins, bons momentos e momentos muito difíceis, tiveram um desentendimento por causa de uma terceira pessoa. E conflito é algo que pode acontecer em qualquer lugar. Acontece também no meio do povo de Deus. Também acontece no meio dos crentes. Os conflitos, essa dificuldade de chegar a um entendimento comum. E o que aconteceu? Barnabé foi para um lado, Saulo foi para outro, e eles não viajaram juntos. A Bíblia nem fala se eles voltaram a viajar juntos, provavelmente não. Um desentendimento, uma separação, um rompimento. E o que é que a gente pode observar a respeito disso? Barnabé, ele conhecia João Marcos, era primo dele, com certeza viu crescer. E João Marcos, ele deu muitos frutos, depois a Bíblia fala sobre ele, escreveu o Evangelho, ele deu muitos frutos, ele era um menino bom. Só que a primeira viagem, talvez para ele foi muito difícil. Tem coisas que você vai vivenciar que são muito difíceis, que você talvez não se vê capaz, que é muito desafiador. Agora, nós precisamos saber comunicar melhor as coisas. O que eu posso fazer para evitar esse tipo de conflito? João Marcos podia ter se comunicado,
Podia ter falado, tá pesado, tá difícil, isso aqui eu não aguento, não, aqui não dá certo. Talvez se ele tivesse conversado, ele teria sido aconselhado. As pessoas tinham conversado com ele sobre o que ia acontecer, explicar melhor. Talvez dividido as tarefas de uma forma diferente, deixado ele mais nos bastidores, orado com ele, vamos orar, vai melhorar. Mas João Marcos foi embora. Para evitar esse tipo de conflito, porque eu e você podemos ser o pivô, a gente pode ser alguém que vai ocasionar um problema de relacionamento entre as equipes. E nós temos que tomar cuidado em relação a isso. Como? Nos comunicando, falando a respeito da nossa dificuldade. Não é ser fraco, não, minha gente. Todo mundo tem algo que é desafiador. Converse com as pessoas que são maduras, elas vão aconselhar você, vão te orientar, vão redistribuir as atividades aí, para que as coisas possam ser mais fáceis no começo. E na medida em que nós vamos amadurecendo, as coisas vão ficando mais fáceis, que foi o que aconteceu com João Marcos. Na medida em que ele foi amadurecendo, ele foi servindo, continuando a servir aos apóstolos, tanto é que depois Paulo fala a respeito dele. Então, João Marcos, ele serviu a Paulo numa outra ocasião. Por quê? Com certeza ele amadureceu. Amém? Então, nós precisamos saber comunicar. E Barnabé e Saulo? Barnabé conhecia João Marcos, sabia que ele era uma boa pessoa. Mas Saulo tinha um alvo. Saulo estava pensando, eu sei o que precisa ser feito, eu sei o que nós vamos passar, eu sei os desafios. Se ele não deu conta daquela, ixi, essa aqui não vai dar certo não, eu sei o que eu estou dizendo. Saulo tinha suas razões, Barnabé também, mas quem estava certo? E você sabe que numa discussão, muitas vezes, nenhum dos dois está certo, porque cada um tem a sua própria verdade. E para evitar conflitos na igreja local, entre os irmãos, eu preciso aprender a ouvir mais do que falar. Diga, ouvir mais do que falar. Se tem algo que nós podemos fazer para melhorar a nossa comunicação, é aprender a ouvir. Ouvir atentamente, não só ouvir, eu vou só ouvir para eu poder falar depois. Não, ouvir, perguntar. Sabe que algo que nos salva é saber fazer perguntas? Faça pergunta, talvez você é tímido, não sabe começar uma conversa. Aprenda a fazer perguntas, isso já vai tirar você de muitas situações desconcertantes. Faça perguntas. Leia a pessoa, observe o que ela está falando. Ela tem a verdade dela, ela tem as razões. E talvez se você ouvir as razões daquela pessoa, você vai ser mais equilibrado. E talvez ceder mesmo. Tem algo que eu tenho para mim, para lidar com os meus relacionamentos, no meu casamento também, isso é uma coisa que eu e Renato, a gente pratica no nosso casamento, é que no casamento, muitas vezes, você quer bater o pé, a minha posição, é a minha razão, é a minha verdade, eu tenho razão. Como eu disse, talvez você tenha mesmo, só que o outro também tem. O que ele está falando também tem sentido, também é verdade, mas eu não me abro para ouvir verdadeiramente. E tem algo que a gente pratica no nosso relacionamento e também nos relacionamentos com as outras pessoas, que é o seguinte: faça uma pergunta para você mesmo em relação a esse conflito que está surgindo. A pergunta é a seguinte: isso fere a palavra? Porque talvez a discussão é porque você quer uma cadeira numa posição e a pessoa quer em outra. Aí é suficiente para ter uma discussão. Não, porque eu quero servir na cantina coxinha e ele quer servir pastel. Não tem condição. Discussão, separação. Às vezes são por coisas simples, por pontos de vista, porque você tem uma visão, porque você tem uma experiência, porque você não sei o quê. Que tal fazer essa pergunta para você mesmo? Fere a palavra? Porque se não ferir a palavra, querido, então aquilo está tudo bem. Se aquilo não fere a verdade, se não fere a palavra, você pode abrir mão. Você pode ser flexível. Você pode ajustar seus pensamentos e as suas ideias. O mais importante sou eu e você entendermos o seguinte: nos relacionamentos, seja para quem é novo, seja para quem é antigo na igreja local, nos relacionamentos dentro do departamento, nos relacionamentos, quando eu chego e vejo alguém no culto, eu preciso me lembrar, eu represento alguém, e esse alguém é o próprio Deus. Eu tenho a responsabilidade de me lembrar que quando eu estou aqui,
lá fora, na minha casa, com os meus filhos, com o meu marido, eu represento a Cristo. Por isso eu sou cristã. Então, quando eu estiver num impasse, numa discussão, quem eu represento? Cristo. A palavra de Deus, o amor de Deus. Quem eu sou? O amor de Deus em manifestação. Quem você é? O amor de Deus em manifestação. Como eu e você estamos manifestando o amor de Deus? Como eu e você estamos representando a Cristo nos nossos relacionamentos? É a minha opinião? É a minha razão? É aquilo que eu entendo que é certo? Como é que nós temos feito? Eu tenho visto o potencial das pessoas, eu tenho levantado, eu tenho acreditado, eu tenho sido generosa. Quem eu represento? Quem eu represento? Cristo. Cristo. As pessoas vão conhecer a Cristo através das nossas vidas. As pessoas vão escolher a Cristo por causa de mim e de você. Isso é uma grande responsabilidade. Isso é uma grande responsabilidade. Eu vou te dizer, nós seremos cobrados por isso. Seremos cobrados por isso. No livro, esse livro é maravilhoso, bem fininho. Se você puder comprar, se você ainda não tiver. Ele chama O Teste do Amor. E no finalzinho do livro, ele fala assim: um dia, você verá Jesus face a face. E de todas as perguntas que Ele poderá lhe fazer nesse dia, dentre as mais importantes será: o que você fez com o amor que eu coloquei dentro de você? Portanto, decida-se hoje a se render à obra do Espírito Santo em você na área do amor. Então, naquele dia, você poderá olhar Jesus nos olhos e responder com confiança: a cada dia eu me tornei melhor em mostrar ao mundo como é o seu amor. Quando você vê o Senhor Jesus face a face e Ele perguntar para você: aquele amor que eu derramei no seu coração. Um amor de Deus foi derramado em nosso coração. Ele não foi pingado, gotejado. Ele foi derramado. Existe algo que foi colocado de forma abundante dentro de mim e de você. O amor de Deus. E esse amor é esse amor que vai se manifestar em relação aos outros, em relação àquele que está sentado perto de mim, em relação àquele que está lá na porta, aquele que está servindo, em relação ao meu marido, os meus filhos, as pessoas do meu trabalho, da minha convivência. Esse amor manifestado. Queridos, tome cuidado. Tome cuidado, porque talvez, quando eu falo estabeleça relacionamento, vínculo, seja um facilitador, eu quero só reforçar com você: seja amigo, mas respeite a unção. Não seja alguém que se envolva tanto com a sua liderança ou com alguém que está perto de você, que quando aquela pessoa for corrigir você, for falar com você, for te dar um conselho, você é tão íntimo que você não recebe. Você é tão íntimo que você acha que você pode falar dele para os outros. Não. Respeite a unção. Respeite a unção. Respeite a vida de Deus dentro de cada um. Respeite a unção. Considere a vida de Deus. Considere a pessoa que carrega a vida de Deus. Respeito, generosidade, amor em manifestação nas nossas vidas. Diga: eu sou um representante de Jesus Cristo e manifesto o seu amor pela vida dos meus irmãos. Amém? Vamos ser um facilitador. Vamos ser como Barnabé, aquele que levanta, aquele que acredita, aquele que acolhe, aquele que incentiva, aquele que vê o melhor nas pessoas. Seja como Barnabé. E vamos estruturar melhor os nossos relacionamentos e representar melhor a Cristo onde quer que a gente vá. Amém? Amém, queridos. Eu queria orar por você. Você pode fechar os seus olhos.
Eu queria orar por você. Com certeza, algumas coisas o Senhor trouxe para você, sobre coisas que você entende como desafiadoras. Aquilo que é desafiador nos relacionamentos, aquilo que é desafiador para você, para viver, para conviver. Talvez tenha alguma pessoa que é mais desafiadora. E eu quero orar pela sua vida. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui, por aqueles que estão nos assistindo. E eu declaro sobre eles sabedoria divina. Pai, que eles verdadeiramente consigam manifestar o seu amor, Pai, pela vida uns dos outros. Senhor, que não seja a palavra deles como final, mas a sua, que seja a sua palavra como aquela que vai bater o martelo, que seja a sua palavra o guia dos meus irmãos nos seus relacionamentos. Eu oro pelos casamentos, eu oro para que os meus irmãos saibam o que dizer, que a palavra deles seja temperada, Senhor, temperada aqui, Senhor, nos relacionamentos na igreja, nos relacionamentos no trabalho, que eles saibam como se posicionar, Pai, que eles tenham um freio dentro deles, antes de dizer qualquer coisa que vá chegar para destruição, antes deles se expressarem para destruição, Senhor, mas que eles sejam aqueles que vão construir, edificar, levantar pessoas, em nome de Jesus. Eu oro sabedoria sendo aumentada e os relacionamentos sendo fortalecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Talvez você chegou aqui hoje e está ouvindo essas coisas a primeira vez. E você não conhecia nem a história de Saulo, nem de Barnabé. Talvez você chegou aqui hoje e pensou: eu quero ser amado dessa forma. Eu quero ser amado de verdade, eu quero ser amado por Deus, eu quero ser amado pelas pessoas. Talvez você chegou aqui e não se sinta amado, nem sabia que Deus te amava com profundo amor. E eu quero dizer, o desejo de Deus é alcançar a sua vida. O desejo de Deus nessa manhã é que você seja salvo. Salvo dos seus problemas, salvo dos seus desafios, salvo dos seus maus relacionamentos e principalmente livre da morte. Salvo da maldição, salvo das doenças, salvo da morte. Se você está aqui hoje e quer receber essa salvação, se você quer vida, se você quer cura, se você quer ser livre para viver uma vida feliz, uma vida cheia de paz. Se você está aqui hoje, nunca recebeu Jesus, nunca fez uma oração dizendo que recebe Jesus, que reconhece que Jesus morreu na cruz por amor a você. Se você nem sabia que podia fazer uma oração dessa e ser salvo,